Então nós voltamos aqui nesse canal para a gente concluir o nosso primeiro curso de como dar o testemunho. E hoje é a nossa aula final, encerramento. Então eu já quero te pedir, curte logo esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Você vai ter ainda muitas formações, muitos cursos que vão capacitar você. É um desafio a gente gerar multiplicadores do Evangelho. E a Academia dos Santos, ela aceita esse desafio e ela quer te colocar nesse desafio de você ser transformado em multiplicador do Evangelho, tá bom? Então, deixa aqui o seu like, envia esse vídeo, manda para tua pastoral, para os teus amigos e a gente conclui hoje de forma muito prática esse curso de como dar o testemunho. Bom, vamos fazer aqui uma memória. A gente está falando um pouco de como dar o testemunho. Eu quero começar com um pequeno detalhe. Você não precisa entender testemunho somente aquele tempo onde você se converteu. A sua vida é um testemunho, nós falávamos isso na nossa primeira aula. Então, às vezes, você viveu um período difícil, um período de doença na sua casa ou com você mesmo, um período de perda de emprego ou uma situação financeira difícil. E ali você foi vendo o agir de Deus, você foi se deixando moldar, ou seja, isso também é um testemunho. Tá bom? Então eu deixo essa dica aqui para você não ficar na sua cabeça que meu testemunho é só aquele período que eu me converti. Não, seu testemunho é a sua vida. Lembra? É a forma como Deus age em você, tá bom? A gente foi começando lá na nossa primeira aula, a gente fez aquela provocação, eu tenho um testemunho ou eu dou um testemunho. E agora depois a gente foi para a segunda aula e a gente falou sobre o ABC do testemunho. Tu não me esqueceu, né, gente? Tão fácil era aquilo. O testemunho precisa ser o quê? Alegre, breve e cristocêntrico. E a gente falou bastante sobre o ser cristocêntrico para você não se colocar no meio. E agora a gente entra na nossa terceira aula, que agora é a hora de você construir de fato o seu testemunho. Então o tema da aula de hoje é o caminho do testemunho. Ou seja, o testemunho, ele tem um caminho. Por que ele tem um caminho, gente? Porque um testemunho precisa ser concatenado. É muito difícil você participar de uma palestra, de uma pregação, de uma aula, seja o que for, quando a coisa não é concatenada. A pessoa conta o fim, depois ela vai para o início, depois ela pensa no meio, depois ela vai para o final, depois ela conta aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, como se fosse hoje. É uma loucura, você não consegue entender. Então, existe um caminho para o seu testemunho ser concatenado e aquilo fazer sentido na cabeça da pessoa que está ouvindo, ok? Então, a nossa última aula é o caminho do testemunho. Como é que você vai construir? Você já sabe que ele precisa ser alegre, breve e cristocêntrico. Agora, como é que você constrói esse testemunho? Bom, é uma grande linha do tempo. Aqui, ó. Você vai começar o seu testemunho com o antes. O antes. Para que serve o antes? O antes, ele serve para contextualizar. Quando você conta como a sua vida era antes daquele momento que você quer dar o testemunho, você está contextualizando. Você está dando um solo para a pessoa poder se identificar. Então, nessa etapa aqui, é o momento que ela vai se identificar. Exemplo. Você quer contar sobre uma dificuldade financeira, aquele momento ali que você perdeu o emprego, mas não perdeu a sua fé, você continuou acreditando e Deus ali foi trabalhando no teu coração. Você vai contar o antes. O antes pode ser você sendo uma pessoa extremamente dependente do trabalho, uma pessoa que, na menor possibilidade de ter um pouquinho menos de dinheiro, já ficava irritadiça, já começava a descontar no outro. Ou seja, você está contextualizando.
Você está dizendo como era a sua vida antes daquela ação efetiva. Então isso faz com que a pessoa que está ouvindo o seu testemunho, ela fale assim, caramba, ele tem uma história parecida com a minha. Ele tem uma história com os mesmos elementos da minha vida. Calma aí que eu vou ouvir. Calma aí que eu quero saber como é que essa história foi concluída. Como é que Deus agiu na vida dele? Você está entendendo? Então, o antes, ele tem esse objetivo. O que acontece? O que você vai fazer? Você vai contar nesse período do antes. Você precisa contar como você era, como era a sua vida, quais eram as suas características. Antes de eu conhecer Jesus, eu vivi uma vida completamente mundana. Eu vivi uma vida ativa sexualmente com qualquer pessoa. Eu ia para baile funk, ou seja, essa era a minha realidade antes da minha conversão. Então eu vou contar esses pontos da minha vida. Eu era uma pessoa extremamente independente, eu não queria que ninguém me dominasse, que ninguém me controlasse, nem meus pais. Tá entendendo? Então eu estou dizendo mais ou menos como era a minha vida antes de ter conhecido Jesus ou antes daquele fato. Você entendeu isso aqui? Aqui é muito importante uma coisa, você não pode se perder nesse antes. Porque o antes a gente começa a querer contar todos os detalhes. Aí você lembra do breve que eu falei com você daquela aula? Você quer contar todos os detalhes, todos os anos da sua vida, todos os namorados, todos os empregos, todos os amigos, a cadeia genealógica toda, o avô, o bisavô, não. Você não pode se perder ali. Interessante é você saber, nem sempre dá, tá bom? Mas se você souber quanto tempo você tem, você consegue separar um tempinho para cada coisa. Você vai ser chamado para dar um testemunho num grupo de oração. Você tem ali 20 minutos para dar o seu testemunho, pô, um bom tempo, então você consegue ir separando. Eu vou deixar ali uns 5 minutinhos para esse início e depois eu vou andando, entendeu? Agora é um testemunho ali na rua, você está evangelizando alguém, quer contar aquele testemunho, você vai contextualizar bem rapidinho de como era a sua vida antes. Você entendeu isso? Beleza. Depois que você fala do antes, aí a gente chega no durante, no processo ali, ó. Ou seja, aqui, nesse durante aqui, é um momento ápice, gente. É quando Jesus age, é quando o Espírito Santo vem com poder, é quando o céu se manifesta e te captura para uma vida nova, te captura para uma conversão de pensamento. É aquele momento que, assim, o céu se abre. Esse é o durante, é o que está acontecendo ali no momento da sua conversão, por isso esse é o momento mais importante, esse é o ápice. Qual é o objetivo desse pequeno pedaço aqui, logo depois do antes, né? O durante, qual é o objetivo dele? É você revelar como aconteceu. Isso torna, gente, tudo possível. Porque a pessoa pensa assim, como é que você, que era dessa forma, mudou de vida? Cara, isso é impossível. Ou a pessoa pensa, isso é impossível para mim. Não, eu não tenho mudança. Olha para minha vida velha, olha a minha história, olha o tamanho do meu vício. Não, eu não tenho mudança. Ela acha impossível. O objetivo desse momento aqui é revelar como aconteceu. E como aconteceu torna tudo possível. Não é humano apenas uma coisa que qualquer um pode fazer. Não, é só Deus que pode fazer qualquer processo de conversão na nossa vida. Mas é possível. Torna o momento possível. O que você vai contar aqui nesse momento? Como foi? Como é que foi? Foi num retiro? Você estava ali numa pregação e de repente você sentiu com que aquela palavra que o pregador estava dizendo para você, ela afetou teu coração, ela te rompeu, você cai em lágrimas. Ali é o momento de você dizer como é que Deus fez. Eu conheço tantas histórias de testemunho, gente, de conversão, por exemplo, de pessoas que se converteram com uma música. De pessoas que se converteram na Santa Missa, participando, foram para a igreja pela primeira vez, se converteram ali.
Eu conheço momentos de conversão de vida, de metanoia, de mudança de pensamento, que foi numa oração pessoal, com a liturgia diária. Então você vai contar como é que Deus agiu. Deus usou uma pessoa, Deus usou um momento, Deus usou uma lembrança, Deus usou um sofrimento para gerar uma conversão no teu coração, uma nova prática. Você vai relatar isso. Como é que você sentiu? Eu me lembro quando eu me converti, meu Deus, a minha carne inteira se tremia. Meus olhos, tudo meu se tremia, porque parecia que eu estava encontrando com um poder tão grande, com um amor tão grande, que eu não conseguia me desviar de nada, sabe? Você vai dizer como que você viveu aquilo dali, como Deus agiu e como que você se sentiu. Esse processo torna a conversão, o testemunho palpável, entendeu, gente? Então, o durante é o ápice. Ali é o momento do cristocêntrico, lá da aula passada. É o momento de você revelar como é que Cristo agiu, como que o Espírito Santo fez. Depois de durante, a gente vai contar o depois. O depois, gente, ele vai dizer para o que você está vivendo. Ele é importante porque a pessoa precisa ver o que aconteceu, para ela saber que atitude agora ela tem que tomar. Então, depois que Cristo se manifestou a você, como é que você viveu? Ali é a hora de você relatar, gente, quais foram os processos. Você deixou de ir para algum lugar? Você trocou seu estilo de roupa? Você deixou alguns amigos para trás? Você parou de praticar alguma coisa ou começou a praticar outra coisa? Você passou a ir à missa, você passou a rezar o texto, você entende? Agora você vai começar a relatar a sua vida nova, os processos que aconteceram com você. Irmãos, isso é muito, muito, muito importante, sabe por quê? A pessoa que está ouvindo o seu testemunho, ela diz assim, dá certo. É como se na cabeça dela ela dissesse assim, caramba, isso dá certo, então eu vou mergulhar nessa história que essa irmã, esse irmão tá me contando. Então você precisa deixar claro os passos que você começou a dar. Deus foi agindo com a graça em você. Deus foi te pedindo, olha, Roberta, começa a parar de frequentar aquele lugar e ir para aquele lugar. E você foi sendo dócil. E o Espírito Santo foi agindo e a gente foi sendo dócil. A pessoa que está ouvindo o seu testemunho, ela precisa conhecer esse depois. Sabe por quê? Porque senão fica assim, e Jesus me encontrou. A pessoa pode estar vivendo ali um encontro com Jesus. O que vai acontecer depois com ela? Assim, ela precisa saber o que vai acontecer, como é que ela vive aquela vida nova. E ela vive aquela vida nova com processos, com etapas, com conversões diárias. E é o seu testemunho que vai fazer isso. Então, olha só, gente, o caminho do seu testemunho é simples. Você vai contar antes, como era a sua vida antes, o durante, quando você se converteu, e o depois, como é que você viveu aquele processo. Aí você lembra rapidinho do que eu falei lá no início, que testemunho não é só o fato de você relatar a sua conversão, mas você pode dar um testemunho de como você foi transformado quando você teve a perda da sua mãe, por exemplo. Você vai contar o antes, o momento ali onde Deus consolou seu coração, onde você encontrou fé na consolação do Senhor e como você tem vivido depois. Isso é um testemunho, entende? Então tudo isso aqui, gente, torna o seu caminho do seu testemunho concatenado. Beleza? Gente, olha que aula fácil, muito, muito fácil. Só quero deixar uma coisa aqui para você para encerrar isso. Se comprometa com a verdade, não inventa nada não, hein, gente? Seu testemunho é sua vida, tá? Você vai fazer o seu exercício de escrever um testemunho seu em 5 minutinhos, ok? Você tem 5 minutos para dar o seu testemunho, você vai escrever. Se você quiser gravar e postar na internet, grava, marca a Academia dos Santos para a gente poder repostar, mas não deixa de se exercitar. Digo para você,
curta esse vídeo, se inscreve no canal, tem muito mais cursos chegando aí, você não faz nem ideia, tem muito mais conteúdo bom para a tua vida missionária, para a tua vida espiritual, formativa. Então se inscreve, envia esse link, esse vídeo para outras pessoas também, para que a gente possa multiplicar multiplicadores do Evangelho, tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer concluir esse curso com você, eu espero que ele tenha te ajudado e muito. Fica com Deus!